Meu nome é Leila. Hoje eu vou conversar com o Cláudio Oliver, que é agricultor urbano há quase 2 décadas. Ele é cozinheiro e coordenador da Casa da Videira em Curitiba. Cláudio, muito obrigada por aceitar o convite do Comida com História. Obrigado e a honra é minha. E vamos começar então explicando para as pessoas, né? Quem não conhece ainda o que é a Casa da Videira, por favor. Uhum. Olha, a Casa da Videira basicamente é um centro de produção, né? E é uma resposta. Nós não somos um projeto, nunca fomos, né? A gente sempre define aqui, inclusive, projeto como uma resposta procurando uma pergunta por aí para ver se encaixa, né? A gente acha que tem muita pergunta e as perguntas vêm e a gente tenta dar respostas como opção preferencial pelo possível, a partir daquilo que a gente tem na mão, a partir do uso da imaginação, né? E principalmente a partir de princípios básicos, né? Trabalho duro, disciplina, persistência, é, é, muita insistência em estudar o que está fazendo e o foco, obviamente, é todo ele baseado em comida, né? Todo ele baseado em produzir a própria comida e no resgate da casa como centro de produção, né? E a partir daí mostrar as possibilidades não de gerar renda tão somente, mas de gerar riqueza e não de gerar um processo educativo, educacional para as pessoas, mas fazer parte da construção cultural em torno da comida. Isso basicamente é a Casa da Videira, que se constitui de um grupo de adultos que tem algum tipo de relacionamento com a academia, né? Todos nós viemos de alguma forma ou outra relacionados com a academia e que abandonamos o ambiente hermético e fomos para o meio da rua, né? E fomos botar a cara, porque a gente diz aqui que um outro mundo não só é possível, como acontece, mas a gente tenta fazer isso de modo exatamente igual como todo mundo faz, né? Trabalhando 8 horas por dia, metendo a cara, não dependendo de governo, de empresa, de nada disso, a gente está ali mostrando que sim, é possível viver uma experiência de liberdade intensa, de produção de alimentos, de alternativas, de construção do bem comum a partir da vida comum de todo mundo, entendeu? Com as condições reais que as pessoas estão submetidas. Muito bom. Bom, Curitiba tem uma lei municipal, né, que Sim, permite a agricultura urbana. isso. Mas a agricultura urbana, quando a gente pensa, tem uma hortinha ali em casa, planta uns verdinhos, planta um alface. A agricultura urbana vai muito além disso, né? Então, a agricultura urbana, a gente, inclusive, o trabalho do Eduardo, que é meu parceiro de trabalho há anos e anos, a gente trabalha junto, mora junto, né? A gente mora junto aqui. Aliás, a Casa da Videira é uma casa mesmo, não é um lugar onde eu vou trabalhar, eu moro aqui, né? A gente mora aqui, todo mundo mora aqui. E é uma comunidade também, né? Uma comunidade de filosofia, de fé, de modo de vida. O Eduardo, no trabalho acadêmico dele, no mestrado, ele conseguiu definir a agricultura urbana como 3 coisas, né? A agricultura que ele chama de politizada, que a gente representa isso e pioneiriza isso aqui na cidade, né? Essa agricultura como uma causa, seja porque você quer comer orgânico, seja porque você quer resgatar punk, seja porque você quer dar destino a seu resíduo sólido, qualquer motivo que seja, que a gente chama de politizado, e politizado no sentido de políticos, né? Com a ótica voltada para o bem comum da polis, né? Da cidade. Essa é uma característica de um movimento de agricultura urbana que existe no mundo inteiro. Tem outra que a gente chama de assistida, que são esses movimentos de agricultura urbana assistidos pelo poder público, né? Com todas as críticas e todos os aplausos que isso implica, né? Tem aplausos, que bom que está fazendo, tem críticas por causa da tutela e por causa dessa coisa toda. E uma terceira forma de agricultura urbana que jamais deixou de existir, que é da Dona Maria, do seu João, do seu José, que sempre fizeram agricultura urbana, desde sempre, sem dar nome para isso, e que ele, muito alegremente, baseado, puxando essa palavra lá do Ivan Illich, né, chama de agricultura vernacular, né, que faz parte da identidade das pessoas. Você bota o camarada numa casa, primeira coisa que ele vai fazer é ver onde é que ele pode plantar. Se não tiver espaço, ele vai botar um vasinho, vai botar uma salsa, vai botar uma cebolinha, mas se ele tiver espaço, ele vai estar com a enxada. E essa turma que sempre teve a galinha no fundo do quintal, sempre teve as plantas, não só as convencionais, como as não convencionais, que a gente chama hoje de não convencionais, as plantas tradicionais, né, as plantas esquecidas. E a agricultura urbana implica também na própria base da existência da cidade. Foi exatamente a prática de produzir alimentos que agregou a gente, né? A capacidade de produzir alimentos que fez com que a gente parasse de andar por aí, né? E a cidade, quando ela se torna o que as cidades modernas se tornaram, desertos alimentares,
né? O caminho pelo qual a gente reinvade a cidade, transformando ela de novo num potencial centro de abundância e, acima de tudo, de resiliência, é através da agricultura urbana. E nessas três vertentes, a agricultura que a gente chama de politizada, que é aquela que tem uma razão, um motivo pelo qual estou fazendo, a assistida e a vernacular, que é a identidade, que é a que eu mais admiro, tá? São os velhinhos, as velhinhas, a dona de casa, aquela que sempre, nunca deixou de fazer isso. Enterrar o lixo no fundo do quintal, fazer adubo, plantar as coisas e viver disso. Bom, falando um pouquinho, né, vamos um pouquinho além nessa questão de Tá. agricultura urbana, que é a questão da segurança alimentar. Eu achei muito Tá. interessante uma fala tua na Câmara Municipal de Curitiba dizendo que as cidades estão a 9 refeições do caos. Ou Isso. seja, não existe segurança alimentar nas cidades. O que que isso realmente significa? Eu diria que, inclusive, a gente acabou de ser eleito aqui para o Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Curitiba, né? Acabamos de ser eleito. A gente nem estava no radar isso e apareceu, convidaram e a gente foi, né? E segurança alimentar, né, e nutricional normalmente está ligado muito às políticas de segurança alimentar. As pessoas pensam em garantir o acesso ao direito básico da pessoa, que é comer. Só que quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando uma palavra fundamental que é resiliência. É a capacidade da cidade sofrer uma pressão, como a gente sofreu agora, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Nós estamos passando na pior crise hídrica da história do Paraná, causada pelo desmatamento lá no Amazonas, né, pelas péssimas políticas de água que a gente tem tido ao longo do tempo. Nós passamos uma cidade que sempre choveu a cada 3 dias, uma cidade que é capaz de ter 200 dias de chuva no ano, nós passamos 11 meses sem água, né? E nas práticas de agricultura urbana que a gente criou aqui em casa, por exemplo, nossa horta ficou 80 dias sem receber água e a gente com absorção de água por causa das técnicas de organoponia, ou seja, inclusive respondendo à questão hídrica, mostrando a resiliência, né, a capacidade de sofrer uma pressão como essa, acabar a água é grave, né, é grave. É talvez dos mais graves problemas que a gente pode ter, né? E a gente consegue, através de práticas, falar assim, olha, é possível. Aqui em casa, nós temos uma área plantada de cerca de 300 metros, vou dar um exemplo. Dessa área, a gente tira mais ou menos 1,5 tonelada de alimentos por ano, que é um absurdo de produtividade. A gente coloca nessa área cerca de 40 toneladas de resíduos orgânicos por ano neste lugar, né? Disso, 87% é água, que está na forma de resíduo orgânico, que acaba sendo absorvida pelo solo, se torna plantas e tal. Então, a agricultura urbana, ou como a gente prefere, eu vou ser bem sincero com você, eu não gosto do termo agricultura, acho que a agricultura é o pecado original da sociedade, mas a gente pode falar mais sobre isso em outro momento. A jardinagem comestível, que é o que de fato a gente faz, que é bonito, é legal, diminui as ilhas de calor, absorve um monte de carbono, entendeu? Se beneficia dos excessos de resíduos que a cidade tem, que viram poluição e aqui a gente transforma em comida, né? Faz explosão, a gente não dá conta de comer e de produzir tudo que a gente produz aqui. A agricultura urbana, ela joga não só o papel da segurança, assegurar que as pessoas tenham acesso à nutrição e alimentos em quantidade suficiente, mas permite que a gente possa ampliar a capacidade de resiliência. Essa frase que você citou, nove refeições do caos, ela não é minha, ela é dos anos 80, feita pelo MI6 lá na Inglaterra, como política de controle de caos, porque todo mundo sabe, se tiver 72 horas de greve de caminhoneiro em qualquer cidade grande do mundo, o caos está instalado, porque ninguém mais tem resiliência, não existe estoque de alimento na cidade. Existe caminhão chegando o dia inteiro em qualquer cidade. Aí onde você está, na Itália, aqui onde eu estou, caminhão chegando o tempo todo. Corta o caminhão para você ver o que acontece. Em 72 horas o caos está instalado. E aí você tem que acionar a polícia. Ou seja, se você tem uma cidade que produz comida, ela amplia inclusive a capacidade de negociação com essas situações de crise hídrica, política, geográfica, climática, quando a gente opta, por fim, né, pelas plantas alimentícias não convencionais ou as plantas tradicionais do nosso bioma. O Brasil tem 12 mil plantas potencialmente comestíveis que estão aqui na cidade, no país, ou seja, em cada região, em cada bioma, a gente tem uma infinidade de planta comestível. Essas plantas se desenvolveram, que tem uma resistência hídrica, uma capacidade de suportar ataque de praga, tem uma capacidade de se desenvolver, subir em parede, né? E você comer da parede é um negócio fantástico. Então é isso, basicamente, que a agricultura urbana faz em segurança alimentar.